Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente através dessa breve palavra, que Ele possa instruir o nosso coração e nos levar a um lugar de entendimento, a um lugar de bênçãos e a um lugar de fortalecimento por meio da Sua palavra, construindo em nós uma fortaleza. Vamos embora lá? Vamos para mais uma breve palavra? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quero ler com vocês o autor e evangelista Lucas, o capítulo 23, verso 44 em diante, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: Já era cerca de meio-dia, e a escuridão cobriu toda a terra, até às 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu, e a cortina do santuário do templo se rasgou ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Quando o oficial romano que supervisionava a execução viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse: Sem dúvida, este homem era inocente. E quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu isso, voltou para casa entristecida e batendo no peito. Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiram desde a Galileia, olhavam de longe. Glória a Deus, irmãos. Eu creio que vocês já identificaram, essa é a morte mais famosa do planeta em que vivemos, do planeta Terra. É a morte do nosso Deus. É a morte pelas mãos humanas e, logicamente, tudo com um plano pré-estabelecido pelo Senhor e algo que Ele conduziu a servir de bênção para nós. Algo que foi maldito. Maldito era um homem que era pregado no madeiro. Ele se fez maldito para que nós pudéssemos ter acesso, para que nós pudéssemos nos tornar benditos, para que nós pudéssemos nos livrar de toda culpa e condenação. E esse foi o momento exato que eu li, que eu narrei, que o Lucas narra, na verdade, e eu li para vocês, como a morte do Senhor. E eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto, porque ele nos ensina muitas coisas. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 44. Já era cerca de meio-dia, e a escuridão cobriu toda a terra, até às 3 horas da tarde. Irmãos, a palavra conta de 3 silêncios que teve de Deus na terra. O primeiro, justamente, que fala depois da morte de José, onde os israelitas se multiplicaram na terra do Egito. Alguns teólogos acreditam que foram 400 anos, outros 430. Depois o período interbíblico entre Malaquias e o nascimento de Jesus, também alguns de 400 a 480 anos. E esse de 3 dias, que foi durante a morte do Senhor Jesus. Naquele momento, que os pecados tomaram conta, os pecados de toda a humanidade, presente, passado e futuro, todos os meus pecados, presente, passado e futuro, foram massacrados como pagamento de dívida no corpo de Jesus, no corpo do Mestre. Houve escuridão, e a palavra fala que era cerca de meio-dia, e não foi uma escuridão comum, foi uma escuridão que tomou conta de toda a terra. Toda a terra se fez noite. Fala de um período a qual era um julgamento divino. A partir daquele momento, quem cresce em Jesus estaria salvo, mas quem não cresce já estaria condenado. Era um período de escuridão, um período de juízo. E o que isso fala para nós, meu irmão? Olha, foi durante um período de 3 horas. 3 é a assinatura de Deus na Bíblia. É a assinatura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a formação da humanidade, nós vemos que tem a assinatura do número 3. O homem é feito de prótons, elétrons e nêutrons. É a célula do homem, como ela é composta. A água, ela é feita, ela tem 3 estados, o gasoso, o sólido e o líquido. Ela é feita de 3 moléculas, H2O. A música, ela é composta de ritmo, melodia e harmonia.
tudo, Deus deixou assinatura para mostrar que Ele existe. E aqui não era diferente. Era cerca de meio-dia até as 3 horas da tarde. Foram 3 horas de escuridão. 3 horas de um julgamento divino. Todos enfrentarão as trevas. Todos, irmão. Todos nós, em um momento da vida, teremos que enfrentar as trevas. E a grande diferença disso é como nós vamos enfrentar. Se vamos enfrentar com o Mestre, se vamos enfrentar com Deus, ou se vamos enfrentar ausente deles. Aquele momento foi um momento em que a ausência de Deus era como se Ele não estivesse presente na terra. A luz do mundo deixou de brilhar. A luz do mundo deixou de brilhar. Mas quando nós estamos com Ele, Salmo 23, versículo 4 fala: ainda que eu passe no vale de sombras, de trevas e morte, eu não temerei. E o salmista Davi, ele dá um claro exemplo. Ele fala: porque o Senhor está comigo. Por isso que ele não teria medo. E todos nós, em algum momento, teremos que enfrentar, meu irmão. Se você não enfrentou, eu não queria te dar essa má notícia, mas eu tenho que te falar, um momento você vai enfrentar densas trevas. Olha, sabe, treva que toma conta do nosso ser. E olha o que a palavra fala: a luz do sol desapareceu. Olha que poderoso isso. A cortina do santuário do templo rasgou-se no meio, irmão. A luz do sol desapareceu, ficou sem luz por completo. O versículo 45 fala: é como se tivesse colocado a mão de Deus lá. Eu não sei como ele fez isso, a palavra não revela, e nem ouso aqui tentar trazer alguma revelação, porque eu não a tenho. Eu não a tenho. Mas o que eu posso falar, meu irmão, é que será nas mais densas trevas que Ele nos apontará o caminho. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo se rasgou ao meio. Essa cortina do santuário, havia duas cortinas. A do lugar que dava para o povo ao lugar santo e a do lugar santo para o lugar santíssimo, onde os sacerdotes ofertavam para a expiação justamente dos pecados. As pessoas, para que as orações do povo pudessem ser ouvidas por Deus. Cada pessoa tinha que oferecer ali, os que tinham menos pombas e rolinhos, os que tinham mais dinheiro, de acordo com as suas condições financeiras, ofereciam até um cordeiro ou até mesmo um boi, para a expiação dos pecados, para que Deus os ouvisse. Mas a luz desapareceu e naquele momento o véu foi rasgado. Nós já ouvimos muito essa expressão na igreja: o véu foi rasgado. Quando a palavra fala que o véu foi rasgado e que foi criado um novo e vivo caminho de acesso. Agora nós podemos ser ouvidos para o Pai, e agora o Pai nos ouve. O Espírito Santo pode nos conduzir na nossa jornada. E aqui, pela morte de Jesus, nós temos acesso ao trono da graça, como diz em Hebreus capítulo 10, se eu não me engano, versículo 18 e 19, se eu não tenho certeza da referência. Mas o que importa é que no tempo oportuno nós podemos chegar lá e contar com a ajuda do Senhor. Ele transformou aquilo que era maldição em bênção. Então será nas mais densas trevas que Ele nos apontará o caminho que deveremos seguir. Isaías 9:2 diz: o povo que estava andando na escuridão, preste atenção, o povo que estava andando na escuridão, eu não sei vocês, mas eu já estive lá. Eu andei pela madrugada gelada e vazia, procurando um sentido, muitas vezes procurando mais uma dose, muitas vezes procurando mais um tapa, muitas vezes procurando mais um tiro, com a intenção de me sentir um pouco mais vivo. O povo que estava andando na escuridão, Isaías 9:2, verá uma grande luz. Essa luz vai brilhar e iluminar a todos que vivem na região da sombra da morte. Agora, quem é que não vive? Todos pecaram e estão destituídos da glória. Todos. Olha, e foi naquele momento que o Mestre,
E aí fala, então Jesus clamou em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Foi nesse momento, irmão, foi nesse momento, minha irmã, que o inimigo estava batendo palmas. Foi nesse momento que Satanás talvez deu um brado de vitória, sem souber que o Jesus já tinha dado um brado antes, porque a palavra fala que ele deu um brado, está consumado, tetelestai, tetelestai, está consumado, está pago. Ele deu um brado de vitória, porque ele conseguiu vencer, ele pagou, ele veio para pagar e pagou. E por isso o brado não importava o sofrimento. Servo sofredor, servo angustiado. O justo sofre, irmão. O justo passa por muitas aflições, a palavra fala. O justo tem muitos problemas da vida. A palavra não exime nós, e na verdade é na nossa dor que o Senhor vai nos fortalecendo. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém aqui precisa ouvir. É na nossa dor que nós vamos nos fortalecendo. Mas não se entrega ao mal. Ele entregou o espírito dele, foi por Pai. Ele sofreu por nós, por amor, irmão. Quantas vezes nós sofremos por amor? Quantas vezes nós sofremos pela família calado? Quantas vezes nós sofremos por aquele que nós amamos? Vemos eles nos seus caminhos, todos tortos, todos errados, plantando uma semente ruim sem saber que a colheita está logo ali na frente. Quantas vezes, nas madrugadas geladas, agora nós dobramos o joelho para orar e interceder, para que Deus possa encontrar uma brecha e assim salvá-los, assim levar a uma condição. O justo sofre, meu irmão, mas não se entrega ao mal. Sabe por quê? Porque Deus continua cumprindo promessas até a morte. Aquilo ali não foi o fim. E Ele ressuscitou. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Foi naquela cruz que foi levado todos os nossos medos. Foi naquela cruz que foi levado todo o nosso desespero. E Ele entregou, sabendo que teria um recomeço, renascendo das cinzas, um ressurgimento. Olha, Deus continua cumprindo promessas. Até depois da morte. Eu gosto muito de um salmo que representa justamente essa passagem aqui. Salmo 31, no versículo 5, diz o seguinte: nas suas mãos entrego o meu espírito. Liberte-me, porque o Senhor é o Deus que sempre cumpre suas promessas. Estaremos livres depois que realmente entregarmos o nosso corpo mortal. Quem é que poderá nos livrar desse corpo mortal? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo. E no versículo 47 ele fala: quando o oficial romano que supervisionava a execução viu o que havia acontecido, adorou a Deus. Sem dúvida, este homem era inocente. Adorou a Deus. Rabada sobi andarabada rabada caia. É maravilhoso, irmão, perceber o que Deus faz. O oficial romano era um dos inimigos. Era um dos que talvez estavam ali. Eu creio que esse aqui eu não tenho certeza, mas eu creio que foi o que cravou a lança em seu coração. Aliás, lembrei agora, foi ele a qual jorrou água e sangue. O primeiro que teve as dívidas pagas pelo sangue, o sangue da liberdade, que foi purificado pela água da própria palavra encarnada. Que honra, que poder. Mas o que isso fala para nós, olhos?
quando o oficial romano que supervisionava a execução viu o que havia acontecido, ele viu, presenciou tudo. Ele supervisionava a execução, adorou a Deus e disse: sem dúvida esse homem era inocente. Primeiro, reconheceu, irmão, reconheceu a inocência do mestre, reconheceu que nele não tinha pecado e que justamente ele tinha vindo para isso, para pagar os pecados. Mas o que nós aprendemos é que a semente plantada florescerá. A semente plantada florescerá. A cruz é uma semente, irmão, que foi difundida. Por ela se fez o maior organismo vivo de pessoas hoje difundido em todo o mundo, que não negam o mestre, que são fiéis até a morte, morte essa, se possível, de cruz, como Pedro e todos os outros. Essa palavra é poderosa porque o próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 12, versículo 24, falando sobre a sua crucificação: eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair na terra, não morrer, ficará ele uma semente isolada, porém se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. Aqui está o primeiro: o inimigo se entrega. Raba da soia. Olha, eu quero já partir para o final, porque na verdade ainda tem a parte da multidão, e fala: e quando toda a multidão que tinha ido assistir a crucificação viu isso, que tinha, voltou para casa entristecida e batendo no peito. Isso aqui é um sinal de angústia, irmão. Bater no peito, entristecida, é um sinal de extrema angústia. E eu compreendo eles, irmão. Às vezes que eu me senti vazio de Deus, às vezes que eu me senti, sabe, sem perspectiva, como se tivesse feito algum mal. Essa é a mesma multidão que gritou Barrabás. Essa é a mesma multidão que o negou. Essa é a mesma multidão, e talvez dentro deles tinha muitos ali que estavam possessos por espíritos imundos, endemoniados, muitos que estavam à beira do caminho, como o coxo, como o cego de Jericó, cegos, mudos e surdos, muitos que o Senhor tinha feito milagre. A multidão que tanto o Senhor tirava os discípulos de perto deles e trazia para perto dele. A própria multidão, meu irmão. Agora, a gente percebe uma coisa que é muito séria aqui nesse texto. Eu quero ler novamente: quando a multidão que tinha ido assistir, irmão, a crucificação, como se fosse um espetáculo, viu isso, voltou para casa entristecido e batendo no peito. Por quê, meu irmão? Porque a angústia tomará conta de quem ficou apenas na plateia, torcendo. Eu quero repetir isso. A angústia tomará conta do coração que ficou, sabe? Aquele que não tem atitude, que não tem posição, e além de tudo ainda torce para que não dê certo. A angústia tomará conta do coração de quem ficou na plateia torcendo. Espero, irmão, que nenhum de vocês que me ouçam seja apenas espectador da sua própria vida, do seu próprio chamado e do propósito que Deus estabeleceu para você. Espero sinceramente que você dobre os joelhos no chão e peça força e coragem para cumprir, porque exige, assim como o mestre teve. Porque em Romanos 2,9 nos diz o seguinte: haverá tristeza e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para os judeus, depois para o grego, para aqueles que continuarem pecando. Esses aqui são os que representam a negação. E o último, quero partir para o final, é os discípulos, irmão. Mas os amigos de Jesus eram amigos. Eu gosto porque Lucas deixa bem especificado nesse termo. Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiam desde a Galileia, olharam de longe. Eu gosto dessa expressão, olhar de longe, irmão. Vocês já viram as pessoas que olhar de longe, fala daquele olhar distante, aquele olhar perdido, aquele olhar sem esperança. Parece que o sonho acabou, parece que as palavras do mestre eram sem sentido, parece que as promessas
não vão se cumprir. Os que ouviram as palavras, irmão, e por algum momento duvidaram, ficará um enorme vazio. Apenas um olhar de longe, sem entender. Muitas vezes nós nos sentimos assim, muitas vezes chegamos sem compreender os planos de Deus para a nossa vida, sem compreender aquilo que o Senhor está fazendo, sem compreender que Ele está transformando maldição em bênção, sem compreender que Ele está abrindo um caminho no deserto, sem compreender que da morte Ele pode trazer vida, sem compreender que Ele pode transformar o choro numa alegria eterna, sem compreensão. E para quem não tem a compreensão completa, se sente assim, um enorme vazio, olhando de longe, sem reação, sem perspectiva. Salmo 42, versículo 11 diz: porque você está tão triste, ó minha alma, porque está assim tão desanimada, espera em Deus. E Ele dá a ordem para a alma, porque esse é o segredo: espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele não deixou de ser Salvador porque Ele se entregou na cruz. Ele não deixou de ser Salvador porque foi açoitado. Ele não deixou de ser Salvador porque cuspiram e o humilharam. Ele não deixou de ser Salvador porque cravaram uma coroa de espinha, que agora será trocada por uma coroa de glória com um brilho eterno, sentado ao lado do Pai. Da rabada sobianda raia. Não vai. Então espere em Deus, irmão. Espere em Deus. Eu sei que às vezes a gente fica sem compreender os planos. Eu sei que muitas vezes não compreendemos. Muitas. Mas eu quero te dizer, e quero finalizar te falando que a frase talvez mais verdadeira que existe é que a esperança nunca morre. Alguns dizem que a esperança morreu. A minha não. Ela até morreu, irmão, mas ela ressuscitou. Ele é a canção mais viva e a esperança que não falha. Nele estão sim e o amém para todas as promessas. Nele nós podemos crer. Nele nós podemos, nos apoiar. Somente nele podemos confiar completamente. Quero terminar. Romanos capítulo 5, versículo 5, a palavra do Senhor Deus diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. E é somente o Espírito Santo, irmão, que é capaz de nos levar sobre toda a dor. É somente o Espírito Santo que é capaz de fazer superar todos os vales e todas as densas trevas que encontramos no meio do caminho, tentando nos cegar ao caminho. Conseguimos caminhar até em meio à escuridão. E isso nos promove uma linda certeza, que ainda vamos dançar sobre toda a dor. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.